Olá! Em mais um dia estamos aqui para estudar a Palavra de Deus. E hoje veremos o capítulo 9 de Êxodo. O que podemos aprender de importante na leitura desse capítulo? Novamente, na quinta praga, a praga de peste nos animais, temos um ponto de destaque, o primeiro ponto, que é que Deus fez de novo distinção entre os egípcios e o povo de Israel, agora com relação aos seus animais. E o Senhor disse a Faraó que faria dessa forma. E o mais importante aqui é que após Faraó perceber que os seus animais haviam morrido, ele buscou verificar no rebanho do povo de Israel se havia havido alguma baixa. E ele percebe, comprova, que não tinha morrido nem um único animal dentre os animais de Israel. Só que mesmo assim, mesmo perante essa evidência, Faraó ainda não deixou o seu povo ir. O segundo ponto de destaque da leitura desse capítulo está na sétima praga, a praga da chuva de pedras. O Senhor Deus, ao anunciar a Faraó essa praga, ele o fez de um modo um pouco diferente do que havia feito nas outras vezes. Faraó foi avisado dessa praga com uma espécie de um ultimato de Deus, meio que uma ameaça. Deus disse a Faraó, está aí a partir do verso 14, que ele estenderia sobre o coração do Faraó, sobre o coração do Egito. E diz que ele poderia, Deus, já ter matado o Faraó ou ter o atingido mais diretamente, mas que não o havia feito porque o objetivo era poupar Faraó para que ele se arrependesse e reconhecesse Deus como o Senhor da terra, o verdadeiro Deus. E também para mostrar aos outros egípcios quem ele era, para fazer célebre o seu nome. Lembra que alguns dias atrás vimos que Faraó não conhecia o Senhor? Deus desejava se fazer conhecido não só por Faraó, mas por todos os egípcios também. E aí, depois dessa ameaça, Deus dá um conselho a Faraó e aos oficiais que o estavam ouvindo, que era para eles mandarem recolher os animais do campo, para que a chuva não os matasse. E aí vemos que no verso 20 diz que alguns oficiais de Faraó temiam ao Senhor, e ao ouvirem esse aviso, eles fizeram dessa forma, recolheram seus animais, e estes animais foram salvos. Mas outros não se importavam com a palavra do Senhor, e esses morreram. O terceiro ponto de destaque é que após essa chuva de pedras, Faraó mandou novamente chamar Moisés e Arão e disse, está aí a partir do verso 27, desta vez pequei, o Senhor é justo, porém eu e meu povo somos ímpios. Será que Faraó realmente havia se arrependido? Será que Faraó realmente agora temia ao Senhor? Não. A gente vê no final desse capítulo que assim que cessaram as chuvas,
no verso 34. Faraó tornou a pecar e endureceu o coração, ele e os seus oficiais. Não era um arrependimento verdadeiro. Tanto que o próprio Moisés disse, assim que Faraó deu o seu falso arrependimento, no verso 30, eu sei que ainda não temem o Senhor Deus. Moisés percebeu que era só fingimento de Faraó, mas mesmo assim, pela misericórdia, Deus ouviu a oração de Moisés e Arão e retirou a praga, mesmo sabendo que o Faraó não deixaria o seu povo ir, o Faraó não se arrependeria. E aí, gostou do estudo de hoje? Curta, compartilhe para os seus amigos. Vamos continuar estudando a palavra de Deus e aprendendo da Bíblia.